da Comissão de Política sobre Álcool, Drogas e Outras Substâncias. Hoje é dia 10 de junho, 11 horas. Nós vamos dar início, então, à nossa reunião. Então, vamos falar um pouco sobre uma questão que a Fátima trouxe, que é o acompanhamento pela Comissão de Saúde Mental à implantação de 2 CAPs álcool-droga na cidade de São Paulo. Tem uns 5 anos que a Comissão de Saúde Mental vem acompanhando a implantação de 2 CAPs, álcool-drogas, Vila Maria e Vila Prudente, se eu não me engano. Como essa comissão de álcool-drogas não estava sendo formada, nessa gestão, a Comissão de Saúde Mental continua acompanhando. Então, nessa última reunião que teve da saúde mental agora, sexta-feira passada, dia 6, está sendo acompanhado pelo SEI. A resposta é que a Vila Maria já encontrou um imóvel para a implantação do álcool-drogas e Vila Prudente ainda não. Ainda está na procura. Então, foi tirada uma comissão para ir numa segunda-feira, dia 23, e visitar esse imóvel para acompanhar mais de perto esse processo todo. E eu trouxe para essa comissão, porque como essa comissão de álcool e droga são 2 equipamentos de álcool e droga, eu acho que nada mais justo dessa comissão estar acompanhando também. Tá? A Vila Prudente está fazendo todo o acompanhamento, toda a assistência de Vila Maria. Então, está carregado lá o equipamento também. A TLP está muito pequena para acompanhar todo esse processo. Então é isso aí, Ângela. Se você quiser completar mais alguma coisa. Como a Fátima falou, a gente já tinha esse tema discutido há algum tempo. Veio essa demanda da Vila Maria de ter a verba para a construção do CAPS da Vila Maria, ter avanços. E aí a gente começou a acompanhar isso, já tem, acho que umas 5 reuniões. Foi o pessoal que atua na Vila Maria, trouxe essa demanda para a Comissão de Saúde Mental. E aí, nós ainda não tínhamos a comissão de álcool e droga. Então, a gente começou, a Dora criou uma pasta no SEI, e a gente vem cobrando todo mês essa posição da criação desse CAPS. O pessoal da secretaria ficou de dar a resposta, mas a gente já tem a pasta, então a gente está... A última informação foi essa que a Fátima está passando, que eu tinha entendido que não tinha sido aprovado a casa, mas ela está dizendo que já foi aprovado. E aí, a auxiliadora marcou uma visita, mas eu acho que a gente pode, antes da visita, a gente pode pedir uma reunião com a saúde mental e fazer um trabalho junto. Esse é um ponto. Outro ponto que o Wagner veio fazer alguns esclarecimentos, e ele achou, ele se posicionou ao contrário da nossa criação, da nossa comissão, que achava que não deveria. Mas a gente explicou sobre o regimento. Então, isso também seria importante a gente pedir uma posição da equipe técnica, né? Do que o Wagner faz parte, entendeu? Porque a gente seguiu o regimento. E aí a gente precisa ter uma interlocução com a saúde mental. Eu penso nisso, para a gente diminuir esses conflitos e tocar os trabalhos que você vem desenvolvendo. O que você acha, Fátima? Ângela, só um minutinho, Fátima. Eu acho que primeiro ponto que eu acho que a partir do momento em que todo o conselho sabe que existe a comissão de acompanhamento das políticas sobre álcool, drogas e outras substâncias, esse processo deveria ter sido remetido imediatamente para essa comissão e não a comissão agendar a visita sem um diálogo com essa comissão.
Eu vou conversar com o Paulo Bellinello, acabando essa reunião, eu vou ligar para o Paulo Bellinello, vou ligar para a Ivonildes e vou pedir para que eles reorientem a coordenação dessa comissão com relação às competências e o papel de cada um dentro do conselho. Segundo ponto é sobre a opinião da área técnica da secretaria, que, sinceramente, não tem interesse alguma. Então, por isso, nós não vamos fazer questionamento à área técnica sobre o papel do conselho de acompanhar a política, seja ela qual for. A área técnica tem a obrigação legal de subsidiar o conselho com informações que ela já operacionaliza. Como o conselho vai desenvolver essas atividades, não é problema da área técnica. Isso é um problema do conselho. Agora, o que a área técnica não quer é que acompanhe a política de álcool e droga. Isso é um fato. Então, a opinião dele não me interessa. Acho que não precisa se preocupar, acho que não tem conflito. Eu entendo que a iniciativa se deu no momento em que a comissão estava sendo formada, constituída, e paciência, né? E eu acho que o André não está errado necessariamente em pedir ajuda ao Bellinello para que seja afirmado. A gente sabe que tem um conflito desde nessa gestão da separação dessa comissão, né? Eu vou dizer assim, olha, eu pessoalmente entendo, né, de muitos lugares onde sai esse conflito, mas eu acho que a gente precisa separar mesmo, tá? Por um motivo, a comissão sedimental ela não conseguia atuar em outras questões, além da temática de álcool e drogas, a gente precisa ter um acompanhamento específico para álcool e drogas, lembrando que ele não é aqui só restrito à saúde mental, né? Ele tem a saúde mental, mas a gente tem um gabinete que existe fora da própria Secretaria de Saúde, passa pelo gabinete do prefeito. Então, assim, eu acho que é preciso que exista uma comissão separada para lidar com essa questão, e não vejo dificuldade nenhuma da área técnica de saúde mental nos acompanhar também, né, dando subsídio ao trabalho dessa comissão. Eu só queria colocar isso, né, e dizer, olha, eu concordo com o Anselmo, eu não acho que faz sentido a gente questionar a área técnica, porque o conselho ele pode se dividir da maneira que quiser, né? Então, acho que a gente pode seguir nesse ponto, tá? Obrigado. Obrigado, Walter. E a gente percebe, veja, é nítido a tentativa da área técnica de não ter um acompanhamento objetivo da política de álcool e droga. No entanto, que a área técnica vai na comissão tentar fazer com que a comissão solicite ao conselho uma revisão e a extinção de uma comissão que está tentando trabalhar com relação a monitorar as ações e a execução da política de álcool e droga, que, como bem disse o Walter, existe uma transversalidade e uma interseccionalidade nessa política, que ela passa pela saúde, ela passa pela assistência social, ela passa pela educação, ela passa por outros, pela saúde do idoso, pelas pessoas com deficiência. É um conjunto de ações que precisam ser feitas a fim de garantir que o paciente em uso abusivo de álcool, droga e outras substâncias consiga equilibrar sua vida e consiga acessar o serviço com qualidade. José Ivan. A questão da álcool e droga, desculpa, não na concepção deles, ela tem que estar junto com a saúde mental. Até na reunião da saúde mental, quando foi separado, eles colocaram que não deveria para separar, mas não é inscrição. É que para eles tem que ser junta com a saúde mental. Foi isso que eles colocaram. Obrigado, Ivan. A gente compreende que a gente vai acompanhar isso juntos, não é? Com a área técnica, com a área responsável pela política, porque dentro da saúde mental você tem o responsável pela infanto-juvenil, pelo CAPS adulto, você tem os responsáveis pelas unidades de acolhimento, você tem o responsável pelas residências terapêuticas, você tem o responsável pela política de álcool e droga, não é? Dentro da área de saúde mental. Então, nada impede que a gente siga pegando objetivamente uma das linhas que estão abarcadas dentro da saúde mental, que é a política de álcool e droga.
Na sequência, eu redigi uma resposta e eu gostaria de colocar aqui para aprovação dessa comissão para que a gente inclua no pleno na próxima. A Fátima. Achei bem apropriado. Não, eu vi os questionamentos, achei bem apropriado e também dei uma olhada, não li com detalhe o trabalho que você colocou logo embaixo, que também traz bastante dados, né? Você colocou hoje, não foi? Foi. Que eu acho que ele dá até um subsídio, e aí também aqui para a Comissão de Políticas de Álcool e Droga, mas também, muito principalmente também, lá para a Comissão de Saúde Mental, né? É que eu compartilhei aqui só com a gente inicialmente e com outro pessoalzinho que eu sempre compartilho as coisas, porque aí depois, tiver interesse, pode compartilhar em outras comissões. Mas a gente, como o CAPS, ele não tem uma meta estabelecida de produção propriamente dita, que não é uma UBS, não é um outro serviço que você possa condicionar uma produção, ele tem ali uma média a meta seria uma meta de 155 pacientes ativos no mês, né? Mas ele tem uma demanda que é um pouco diferente, um formato de organização diferente, então ele não tem meta. Ele é um serviço que é para atender a população dentro da especificidade daquele CAPS, né? Dentro do seu tipo CAPS, CAPS 2, CAPS 3, né? E aí, esse estudo dos últimos 10 anos mostra um avanço, ou não, né? Na implementação de CAPS na cidade. Você viu? Na tela. O documento está na tela. Peraí, deixa eu ver se eu consigo apresentar. Peraí. Tá. Não sei quem conseguiu dar uma lida, vai ver que nos últimos 10 anos só houve a implementação de 3 CAPs adulto na cidade, em 10 anos. 3 CAPs adulto. Houve uma implementação de CAPs infanto-juvenil, que saiu de 26 para 34, em 10 anos. Nenhum CAPS por ano. E aí você tem vazios assistenciais, né? Você tem locais da região em que aquele CAPS está num território que tem mais de 200 mil, o público-alvo, que é infanto-juvenil, para um CAPS infanto-juvenil, IJ tipo 2, por exemplo, que é de 20 a 70 mil, o público, o CAPS está em uma localidade em que você tem um público de 246 mil crianças e adolescentes que seriam público-alvo, né? Quando, na verdade, aquele CAPS deveria ser um CAPS 3, né? Deixa eu pensar. Há 6 anos atrás, no plano da questão da Comissão de Saúde Mental, se eu não me engano, tinha a proposta de abertura de 5 CAPs. Aí, quando você me fala isso, é sinal que a gente não cumpriu, tá bom? Então, era bom também a gente tentar resgatar os planos antigos, entendeu? Só isso. Isso. Okay? É isso mesmo. Porque esses dados são dados do CEINFO. Eu solicitei via Lei de Acesso à Informação, o CEINFO me mandou 10 tabelas, uma para cada ano. Eu tive e aí mandaram bloqueado, não dava nem para copiar, eu tive que digitar manualmente cada um dos dados. Eu fiz a evolução de estabelecimentos da saúde no nível da cidade e a evolução do orçamento ao longo desse período também. Flávio, volta lá em cima, na primeira folha, aí você dá um zoom, por favor. Na primeira folha. Aumenta um pouquinho a letra. Aí você dá um zoom, por favor, aumenta lá o... Pode aumentar. Aí, deu. Aí, não, baixa um pouco. Diminui. Aí, deu. Então, a gente está pedindo aqui, né, a comissão, porque a gente falou sobre pedir informações, né, na nossa última relação. Então, a relação dos centros de atenção psicossocial e droga, especificando o tipo 2 e 3, indicando quais estão cadastrados junto ao Ministério da Saúde.
Aí a quantidade de leitos disponíveis nos CAPs AD na cidade, detalhando o número total por unidade. Porque aí o CAPS 3 tem leito, né? Ele é 24 horas. A taxa de ocupação dos leitos nos CAPs AD na cidade, o número de leitos de psiquiatria disponíveis na cidade de São Paulo relacionados por estabelecimento de saúde, o respectivo total de leito, então aonde estão esses leitos, quais hospitais, a série histórica dos últimos 10 anos referente ao número de leitos psiquiátricos disponíveis anualmente. Vai baixando, Flávio. Vai passando. Aí, leitos de desintoxicação e acesso ao atendimento, né? Quantidade de leitos de desintoxicação contratualizados via SMS, incluindo informações sobre os contratos firmados, as instituições responsáveis, a distribuição regional desses leitos. Caso disponível, solicitamos o envio do contrato ou termo aditivo, se fosse um termo aditivo dentro de algum contrato, né? O número de leitos de desintoxicação disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo para pacientes encaminhados pela CAL, que é a cena de uso aberto, ou pelos CAPs AD na cidade. Aí a quantidade de pacientes internados para desintoxicação no momento, indicando o estabelecimento onde estão alocados e o respectivo número de internados por unidade, medidas adotadas pela SMS para garantir acesso aos leitos de desintoxicação por pacientes com mobilidade reduzida ou deficiente, que enfrentam recusas por parte do Hospital Cantareira, existência de relatório de relatórios que detalham o número total de pessoas que buscam internação para desintoxicação em CAPs AD fora da região central e se foram inseridos no SIGA ou CIRESP, solicitando disponibilização de dados. Número de pacientes que estão internados em leitos de UPA nos últimos 60 dias, aguardando vaga para desintoxicação via SIGA ou CIRESP. Ações adotadas pela SMS para garantir a continuidade do tratamento dos pacientes que recebem alta dos leitos de desintoxicação nos hospitais. Possibilidade de solicitação por parte de todos os CAPs AD da cidade de internação para pacientes em leitos de desintoxicação via SIGA ou CIRESP. Aí, as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos leitos de CAPs AD, SCP, unidade de acolhimento, CIAT, indicando quais unidades não oferecem acessibilidade, o número total de leitos nessas unidades, quantidade de unidade de acolhimento adulto na cidade, total de leitos disponível, taxa de ocupação atual e critérios de acesso ao serviço. Aí, contamos com atenção, pronto atendimento a esse requerimento e já reiteramos nossos votos de estima e consideração. Pode ir, por favor, Flávio. Segue. Aí aqui o Júlio encaminhou. Vai. Assessoria de Gestão Participativa encaminhou. Aí aqui a Secretaria encaminhou o assessor. Aí aqui, vai, deixa eu ver o nome desse assessor aqui. Aí aqui o Wagner. Foi esse Wagner aí que foi lá, né? Wagner Idec, lá assessor. Remeto para avaliação da demanda conforme orientado. Ele que escreveu e a Sandra Sabino assinou embaixo. Aí ela responde para a gente. Sobe um pouquinho, Flávio. Aí. Em atenção ao solicitado, na folha 125998-243, segue as informações, as nossas considerações. Infraestrutura e disponibilidade de serviço, relação de CAPs AD tipo 2 e 3 e cadastro no Ministério. A relação dos centros de atenção psicossocial que droga, na cidade de São Paulo, com seus respectivos tipos
e status de cadastramento no CNES, Ministério da Saúde, está disponível ao público por meio do próprio Cadastro Nacional de Estabelecimento da Saúde, acessível no link tal. Para consulta atualizada, recomendamos selecionar o município de São Paulo e o tipo de serviço. O que ela disse aqui para a gente? Quer saber? Vai procurar na internet. Eu não sei se vocês já tentaram procurar. Dá um trabalho, não é fácil. Vamos lá, próxima. Quantidade de taxa de ocupação nos leitos CAPS-AD. Informamos que a ocupação de leitos em CAPS-AD é uma variável dinâmica e sujeita a variações diárias conforme a rotatividade e critérios clínicos. O levantamento por unidade exige trabalho e considera consolidação de dados sensíveis operacionais, cuja produção demanda esforço técnico adicional, não previsto como obrigação legal no âmbito da Lei de Acesso à Informação, ou seja, não vou fornecer informação para você. Passa. E isso, espera só um pouquinho, e só para a gente ter uma ideia, né? Esse é um acompanhamento que faz parte da rotina da área, não é? Tanto da supervisão, quanto da coordenadoria, quanto da SMS, porque como é que a gente paga, a secretaria paga para a OS no contrato um leito e ela não acompanha para saber se esse leito está sendo usado ou não? Se a OS está colocando as pessoas lá ou se ela deixa os leitos vagos para não ter trabalho e ficar tudo numa boa. Então isso faz parte da rotina, né? Leitos de psiquiatria. Embora seja possível obter o número de leitos registrados atualmente por meio do CNES, a série histórica dos últimos 10 anos implicaria análise retroativa e cruzamento de dados oriundos do sistema como SIH-SUS e RAG, que não estão disponíveis de forma consolidada no formato solicitado. Então, eu vou alegar que é trabalho adicional, não vou te dar. Como a secretaria não sabe quantos leitos ela tinha e quantos leitos ela tem agora? A área de saúde mental não acompanha os leitos de psiquiatria, ela não sabe quais são os hospitais, ela não sabe quantos leitos ela tinha no Hospital do Hermelino Matarazzo e quantos leitos ela tem hoje? Vamos continuar. Leitos de desintoxicação. Informamos que os leitos destinados à desintoxicação em saúde mental são disponibilizados por meio de contratos firmados com instituições parceiras. Contudo, a extração e consolidação de dados requeridos, como número total, distribuição regional e cópia de contrato, demandam análise e organização de informações dispersas entre bases contratuais e assistenciais, caracterizando a atividade de produção de informação não disponível estruturada. Aí ela está alegando o artigo 16, dizendo que para só um pouquinho, dizendo que ela não vai dar porque existe trabalho adicional. Mas volta lá um pouquinho, Flávio. Aí. Rapidinho. Aí. Então veja, a secretaria não sabe com quem ela contratou, a área técnica não sabe quantos leitos ela tem disponível para regular, para atender, não sabe quem são as parceiras, não sabe aonde está, ela não tem isso. Aí diz que os dados estão dispersos e que ela não sabe, que para ela saber, ela teria que juntar todos esses dados. Aí eu não vou fazer porque isso vai me dar trabalho. Passa um pouco, aí vamos continuar, Flávio. Leitos disponibilizados pela secretaria. Gestão e regulação de leitos sobre responsabilidade da secretaria estadual não estão sobre a governabilidade da secretaria. Recomendamos que você vá solicitar para a secretaria estadual. Como assim? Se a Secretaria Municipal de Saúde tem um acordo com a Secretaria Estadual de Saúde para operacionalizar os leitos no Hub, aqui no Bom Retiro, das pessoas que saem da Cracolândia, a Secretaria não sabe quantos leitos a área de saúde mental não sabe quantos leitos ela pode usar diariamente da Secretaria de Estado? Se ela faz isso todo dia? Aí, paciente atualmente internado para desintoxicação. Vamos avançar um pouquinho, Flávio.
A identificação e localização de paciente atualmente internado para desintoxicação em unidades da rede contratada ou própria da SMS constitui dado pessoal sensível, conforme a LGPD. Mas se vocês lembrarem lá em cima, a pergunta é: quantos pacientes estão internados? Em quais hospitais eles estão internados? Nós não pedimos para identificar o paciente. E a simples localização, ou seja, saber que um hospital, por exemplo, o Cantareira, tem X quantidade de pacientes internados, o Lacan tem X quantidade de pacientes internados, um outro hospital tem X quantidade, um hospital municipal Y tem X quantidade, isso é insuficiente para que a gente consiga descumprir qualquer artigo ou princípio da Lei Geral de Proteção de Dados. E, inclusive, a própria Lei Geral de Proteção de Dados diz que é possível fornecer, inclusive, informações pessoais se isso for para análise de políticas públicas em órgãos que fazem isso, que no caso seria o Conselho, mas a gente não quer saber quem é. Eu não quero o nome da pessoa. A gente queria saber quantas pessoas estão internadas. Não é? Afinal de contas, o prefeito da cidade apareceu na televisão e disse que tem 2.800 pessoas internadas na cidade de São Paulo em tratamento de desintoxicação. Aonde estão essas pessoas? Como é que essas pessoas estão sendo tratadas? Era isso, né? Vamos continuar. Aí, medidas quanto à recusa do Hospital Cantareira. O Hospital Cantareira é uma unidade contratualizada sob o modelo de cuidados continuados integrados, que atende de acordo com diretrizes e critérios de elegibilidade pactuados com a Coordenadoria Regional de Saúde Norte, Secretaria Executiva Hospitalar. Então, quer dizer que a própria Secretaria Executiva Hospitalar e a Coordenadoria Regional de Saúde Norte foi quem pactuaram que pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e cadeirantes não precisam ser aceitos no Hospital Cantareira, porque se não tem acessibilidade, eles não precisam vir para cá. Não precisa, eles podem ficar jogados aí em qualquer lugar mesmo. Porque isso é uma pactuação da Secretaria. A Secretaria aceitou que seria assim. Aí, relatório de busca de internação na região central. A extração e consolidação de... Não entendi. Tá. Fecha aí, Flávio, seu microfone. Aí você tem a extração e consolidação de informações relativas a pedidos de internação registrado no SIGA, segmentado por origem geográfica, não está disponível na forma estruturada e consolidada no sistema de forma automática. E aí, de novo, o artigo 16 do Decreto 53.623/2012, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação. Só que isso não é verdade, porque a partir do momento em que o paciente é inserido no SIGA ou no CIRESP, todos os dados do estabelecimento solicitante são inseridos junto com esse paciente, né? Então aqui ela mentiu, porque dá para saber quem é que está buscando internação. Mas não quer responder. Pacientes em UPA aguardando. A solicitação de dados sobre pacientes que estiveram em leitos em unidade de UPA, aguardando vaga para desintoxicação nos últimos 60 dias, requer levantamento específico, com filtros de data, motivo de internação e situação da regulação por parte do SIGA. Não vou responder, porque eu não sei. A secretaria não sabe, eles não sabem nada. Não tem informação nenhuma. Tudo gera trabalho adicional. Então eu não sei se eu tenho uma política de álcool e droga acontecendo na cidade de São Paulo, se eu estou contratualizando leitos de desintoxicação, se o prefeito está dizendo que tem 2.000 pessoas internadas, se o vice-prefeito está dizendo que todo dia ele interna 60 pessoas, essas pessoas entram no sistema. Essas pessoas entram no SIGA, porque a vaga, a internação, ela passa por um processo da regulação, é vaga regulada. E ela não sabe quantas pessoas estão aguardando internação na UPA? Vamos continuar.
Ações para garantir continuidade. Aí a secretaria mantém diretrizes e protocolos assistenciais para garantir a continuidade do cuidado das pessoas em situação de uso prejudicial de substâncias após internação para desintoxicação. As ações incluem encaminhamento por CAPS-AD ou unidade de acolhimento, e vamos falar sobre isso daqui a pouco. Inserção no serviço de atenção básica e acompanhamento pela equipe de referência com inserção nos serviços de atenção básica. Essa medida segue o modelo da atenção psicossocial preconizada, pactuada no âmbito da rede de atenção psicossocial. Continua. Aí aqui todos os CAPs podem pedir. Os critérios de acessibilidade, ela está dizendo que segue os critérios da estrutura da RAPS, então ela está dizendo que todos os CAPs, todos os serviços são acessíveis, o que não é verdade. Continua. A condição de acessibilidade, as condições entende-se como acesso à entrada e os critérios de atendimento nas unidades na rede, incluindo o CAPS-AD, serviço de cuidados prolongados, unidade de acolhimento, serviço de integração terapêutica, e são acompanhados pelas técnicas. Aqui, essa acessibilidade não é o acesso, a entrada, são os critérios de acessibilidade arquitetônica, né? Leito baixo, banheiro adaptado, para a população com deficiência utilizar os serviços em conformidade com o que estabelece a legislação. A quantidade, já vou te passar, Walter. Vamos, quantidade de UA. Continua, Flávio, por favor. Aqui, ó. As unidades de acolhimento adulto são serviços residenciais de caráter transitório, voltado para papá. Não perguntei o que são, porque são. A gente sabe o que é. Mas ela não disse quantas unidades, o total de leito, a taxa de ocupação, critério de acesso. Pode tirar, Flávio. Walter. Oi, Anselmo, obrigado. Estava te ouvindo, né, lendo tudo, eu fui até procurar o decreto, eu vou dizer, olha, isso tem uma coisa que eu odeio, é quando a gente pede informação, né, dentro de um órgão, que eles ou te enterram com um monte de dados desnecessários, ou ficam tentando recusar de qualquer forma. Eu tenho um entendimento de que eles estão usando mal, né, a lei. Porque o objetivo dela seria que você precisasse ficar pedindo, sei lá, eu vou pedir uma informação para saúde, mas essa informação ela precisa questionar a educação, precisa questionar as MADs. Isso demanda essa tarefa adicional. Essas informações todas, né, que são da saúde, é um absurdo ela dizer que não vai dar, porque isso demanda trabalho, né? É a atividade desse próprio órgão, é o fornecimento desse dado. Mas de qualquer forma, eu li esse documento, li a sua resposta. Eu acho que tem que enviar tudo. Já adianto a minha concordância em enviar isso para o Pleno na quinta-feira. Eu fico só me questionando se talvez a gente não tenha que, já futuramente depois, pensar em trazer essa pauta para o Pleno para ver se a Secretaria se constrange a apresentar esses dados, ou ela vai assumir mesmo a sua incapacidade na produção desses dados, porque só, tá? Obrigado pela paciência. Eu acho que é justamente essa ideia, viu, Walter? Porque usar, e inclusive existe uma portaria da Controladoria Geral do município que diz como é e quando é que você pode dizer que exige trabalho adicional, o que não é o caso. Aí é a pura tentativa de obstrução do acesso às informações. E aí é por isso que eu digo que a área técnica não quer que essa comissão exista, porque a gente vai confrontar objetivamente muita da mentira que está sendo dita por aí, tá? Então,
Eu não sei se todo mundo leu ou se a gente precisa compartilhar aqui eu acho que é importante, né, compartilhar aqui para uma leitura rápida. É bom, né? Flávio, compartilha para mim essa resposta que eu coloquei lá no grupo, por favor. Nós vamos usar a transcrição do Gemini como nossa ata, tá bom? Claro, vou dar uma lida, ver se está tudo direitinho, mas eu acho que dá bem porque ela pega bem direitinho o que cada um falou. Pode ser? Tudo bem? Só dá um joinha aí para mim, por favor. Aumenta, Flávio, por favor. Aumenta. Aumenta. Aê. Então, nós estamos mandando para o senhor Luiz Carlos Amarco, não como secretário, mas como presidente do conselho. Aí tem uma introduçãozinha aqui. Vai descendo, Flávio, por favor. Prezado presidente, o Conselho Municipal de Saúde de São Paulo, instância máxima de deliberação do Sistema Único de Saúde no âmbito do município, das suas atribuições que lhe são conferidas, conforme que lhe confere o artigo 198, inciso 3 da Constituição de 88, a Lei Federal 8080, a Lei Federal 8.142, a Lei Municipal 12.546, vem expressar contestação formal às recusas de fornecimento de informação por parte da Secretaria Municipal de Saúde, entre parênteses SMS/CABEVS. Aí tem os fundamentos jurídicos, a SMS está legalmente vinculada ao fornecimento das informações solicitadas pelo Conselho Municipal de Saúde de São Paulo, com base no robusto arcabouço legal que sustenta o controle social no SUS, a Constituição, a Lei Federal, o Decreto Federal, vai descendo, Flávio. A Lei Federal 12.527, o Decreto Municipal que regulamenta a Lei de Acesso à Informação, a Resolução 554 de 2007 do Conselho Nacional de Saúde, a Lei Municipal 17, que determina que fica garantida a participação da sociedade civil, a Lei Federal 14, que é do governo digital. Quanto à alegação de trabalho adicional, a SMS tem invocado reiteradamente o artigo 16, inciso 3º do Decreto Municipal, para se eximir do fornecimento de informações alegando trabalho adicional. Esta interpretação é equivocada e contradiz os seguintes preceitos legais. Decreto Federal número 724. Artigo 13, inciso 3º, esclarece que a necessidade de trabalho adicional não pode ser invocada genericamente, devendo ser demonstrada objetivamente o que não ocorreu nas respostas apresentadas. A Lei Federal 12.527, artigo 11, parágrafo 1º, inciso 3º, determina que, não sendo possível conceder o acesso imediato, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, no prazo de não superior a 20 dias, comunicar data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão, não eximindo o órgão de fornecer as informações. A súmula da Comissão Mista de Reavaliação de Informação, número 02 de 2015, é dever do Estado fornecer informações que estão sob sua guarda, gerenciamento ou elaboração, sendo vedado negar acesso às mesmas sob a alegação de exigir trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados que não exijam a produção de informação, documentos ou dados que não existam no formato específico solicitado. A portaria da Controladoria Geral do Município número 14 de 2027, em âmbito municipal, estabelece procedimento para disponibilização de informação de interesse público, reforçando que o trabalho adicional deve ser caracterizado objetivamente. Aí, quanto às alegações, a invocação, quanto à alegação da proteção de dados pessoais. A invocação da Lei Geral de Proteção de Dados para negar acesso à informação estatística
e não identificada constitui desvio de finalidade conforme demonstra os seguintes dispositivos. A Lei Federal número 13.700, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, artigo 7º, parágrafo 3º, estabelece que o tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e interesse público que justificam sua disponibilização. Artigo 4º, inciso 2º, a linha B. Exclui no âmbito de aplicação da lei o tratamento de dados realizados para fins exclusivamente jornalísticos e acadêmicos. Aí o decreto federal, que regulamenta a aplicação da LGPD, a resolução do Conselho Nacional de Saúde. Estabelece diretrizes éticas para pesquisa envolvendo seres humanos, prevendo a possibilidade de utilização de dados anonimizados para fim de pesquisas e monitoramento de políticas públicas. Quanto à acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência, que a alegação que o Hospital Cantareira não tem acessibilidade, que seria aceitável, contraria frontalmente a Constituição e a Lei Brasileira de Inclusão. Pode continuar. Vai descendo, Flávio. Aí o decreto 5296, que trata sobre acessibilidade como condição de utilização com segurança e autonomia. O decreto federal, que promulga a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, pode continuar. A NBR 9050, a lei municipal, que é o Código de Obras e Edificação, estabelece acessibilidade universal, garantindo o acesso da pessoa com as diferentes necessidades. Continua. Aí a portaria de consolidação do Ministério da Saúde, que determina que a rede de cuidado da pessoa com deficiência deverá seguir as seguintes diretrizes. E aí a rede de cuidado da pessoa com deficiência não envolve só o ser, né? A Lei Federal 866, que é a antiga lei das licitações, estabelece que a inexecução total ou parcial do contrato enseja a rescisão ou a consequência contratual, a previsão em lei ou regulamento que inclui descumprimento de normas de acessibilidade. Aí a nova lei, 14.133, porque os contratos de gestão, todos eles, estão firmados com base na 866, e aí agora na 14.133, que mantém a mesma questão, que é prever a imposição de sanção no caso de comportamento inidôneo ou práticas delituosas no que abrange o descumprimento de normas de acessibilidade. Então, o fato da Coordenadoria Regional Norte e da Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar ter firmado um contrato com o Hospital Cantareira, sem que esse tivesse plena acessibilidade, já é passível de denúncia por improbidade administrativa do coordenador da regional, da Coordenadoria Norte, do secretário executivo da atenção hospitalar e sanções no contrato, incluindo multa. Aí a resolução do Conselho Federal de Medicina, a lei estadual, que dá reforma psiquiátrica, que a pessoa com transtorno tem o direito de ser tratada com humanidade, respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, que a ausência de acessibilidade vai de encontro frontalmente à lei da reforma psiquiátrica. Pode continuar. Aí, quanto às informações sobre leito de ocupação, então, aqui o decreto federal estabelece que o acesso à assistência farmacêutica, hospitalar, ambulatorial e assistencial de urgência e emergência pressupõe que o usuário atenda os critérios para ser atendido no SUS e que existe transparência sobre a disponibilização de leitos. Então, ele tem que saber. A portaria de consolidação do Ministério da Saúde define as diretrizes para a organização da rede. A portaria do Ministério da Saúde estabelece critérios e parâmetros para o planejamento e promoção de ações e serviços de saúde, incluindo a necessidade de transparência sobre a disponibilidade e ocupação de leitos. Vamos continuar. A portaria que regulamenta o financiamento e a transferência de recursos federais para as ações de serviço exige transparência na aplicação dos recursos e nos resultados obtidos. Só aqui, com a recusa da Secretaria de fornecer informações sobre
a execução dos serviços, nós já poderíamos solicitar o descredenciamento junto ao Ministério da Saúde. Diante do exposto, esse Conselho Municipal determina que a Secretaria Municipal de Saúde forneça no prazo improrrogável de 15 dias todas as informações anteriormente solicitadas, sem subterfúgios ou interpretações restritivas das normas de transparência. Apresente no prazo de 30 dias plano de ação detalhada para adequação do Hospital Cantareira e demais serviços contratualizados às normas de acessibilidade conforme determina a Lei Brasileira de Inclusão. 3. Realize auditoria no prazo de 60 dias em todas as unidades que atendam pessoas com dependência química, verificando o cumprimento das normas de acessibilidade e quantidade e qualidade no atendimento. 4. Inclua em todos os contratos futuros com prestadores de serviço cláusulas específicas sobre acessibilidade com previsão de penalidade em caso de descumprimento. Por mais que a própria lei de licitação que a Secretaria utiliza para a formulação dos contratos já preveja isso na própria lei. Alertamos que o descumprimento das determinações acima ensejará em adoções das medidas cabíveis junto ao Ministério Público, Controladoria Geral do Município e Tribunal de Contas do Município, com base no artigo 11 da Lei 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso a Informações, que tipifica como improbidade administrativa a recusa em fornecer informações, sem prejuízo de adicionar as demais instâncias e órgãos do SUS, tais como Conselho Nacional, Ministério da Saúde e Fundo Nacional de Saúde. Atenciosamente, Paulo Roberto Bellinello, coordenador, Comissão Executiva, Conselho Municipal de Saúde. Pergunto, vou ouvir o José Ivan, aí eu pergunto, Ivan. Agora? Agora sim. Então, eu acho que está perfeito. Só, assim, eu acredito que não era interessante, no primeiro momento, fazer uma devolutiva para a área. Não precisa nem colocar isso aqui, isso está perfeito. Questionando que as respostas não foram suficientes, tá? Então, essa questão. E no caso da 15 dias de prazo, não entregaria esse aí. Mas concordo, tá tranquilo. Tá. Eu fiz essa resposta, e aí para a gente aprovar aqui na comissão, também muito em consonância com o que a gente tem enfrentado de forma geral com a relação com a CEABEVS. O Walter trouxe na última reunião da comissão executiva um fato muito parecido, né, Walter? Lá com relação à Comissão de Saúde das Mulheres, né? Sim, Anselmo. Já que eu já estou falando, eu vou pedir licença. Eu acho que tem que mandar de uma vez, assim. A gente tem um histórico de má informações. Pedidos são enviados, responde, eu não consigo fornecer isso, eu não sei isso, eu não tenho isso, beijos para você, né? Então, isso não faz parte da transparência, isso não deveria acontecer dentro do conselho. Acho que não faz sentido a gente ficar. Provavelmente a gente vai mandar uma resposta, né, em tom menor, a área ou a secretaria vai devolver de novo qualquer coisa. Eu já sou da coisa assim, olha, a relação não tá boa, a gente não tem transparência, não tem resposta, então tome um aviso e depois disso a gente age sob esse aviso, né, fazendo que o conselho entender que é devido à falta de informações. Aí esse aviso, então, nós estamos mandando, porque nós estamos primeiro dialogando com a estrutura administrativa, né? Que é o secretário, que também é o presidente do conselho. Quando o conselho não recebe informação, o presidente deste conselho também não recebe a informação, não é? Supostamente, né? Porque ele é parte integrante. Então, eu vou só para um critério de legalidade, eu vou colocar em regime de votação para que a gente consiga só depois não dizer que o André faz as coisas sozinho por aí, que todo mundo sabe que eu não faço, né? Mas para a gente ter legalidade. Então, Ângela, você é a favor que a gente encaminhe essa resposta a SMS através do pleno do conselho, no próximo pleno? Ok, sim, favorável. Fátima?
Ok. Tá, Va- tá ok. Walter, Ok. Zé Ivan, beleza. Então, eu vou encaminhar para o Júlio hoje, para que a gente inclua já socialize e no pleno eu peço a inclusão desse documento na pauta. Acho que eu tenho um outro ponto que eu queria também falar aqui, que é a respeito dos conselhos gestores nos equipamentos de saúde, de álcool e droga, né? Aqui no centro, nós temos 5 CAPs álcool e droga. E nenhum deles tem conselho. Por uma decisão da Coordenadoria Regional de Saúde. Então, eu gostaria de propor aqui a essa comissão, eu posso fazer um ofíciozinho e compartilho lá no grupo, aí a gente já aprova aqui a ideia e só vê o texto no grupo, que é para, com base na resolução do Conselho Nacional de Saúde, que estabelece critérios e determina que todos os estabelecimentos de saúde no Brasil tenham conselho, com base na lei orgânica da cidade de São Paulo, que estabelece o Sistema Único de Saúde e o controle e o Conselho Municipal, determinando que todos os estabelecimentos de serviços de saúde tenham conselho e a não observância por parte da Coordenadoria Regional de Saúde Centro, da STS Santa Cecília e da STS Sé, de constituir conselhos nos CAPs que já existem há pelo menos um ano, e isso é uma afronta à legislação, para que a gente mande um ofício ao Conselho Nacional e ao Fundo Nacional de Saúde e ao Ministério da Saúde, solicitando o descredenciamento momentâneo desses CAPs junto ao Ministério da Saúde, uma vez que a cidade de São Paulo não cumpre os critérios pactuados junto ao Ministério da Saúde e o Conselho Nacional. Vou ouvir o José Ivan. Com relação, você tem um documento formal que a CRS ela coloca essa questão? Porque a gente tem insistido que os equipamentos têm que ter conselho gestor. E lá no centro, com relação ao CAPES, é que o CAPES ele tem uma configuração que precisa ser os pais, todas essas questões aí, os participantes, então tem essa dificuldade, né, de quem usa o CAPES, né? Essa é o que a gente recebe. Essa determinação da CRS a gente não tinha conhecimento. Você tem alguma coisa formal que possa nos enviar? Formal eu não tenho, José Ivan, eu tenho apenas o diálogo com os interlocutores, não os assessores de gestão participativa, mas com os funcionários de forma geral. Agora, todos os serviços você tem dificuldade, todos os serviços eles são compostos por usuários. Não, sim, não é? sim. E aí, veja, quem compõe, os pais que supostamente compõem o conselho é do único CAPES IJ que o centro de São Paulo, que no centro tem, mas funciona, a gerente lá faz um trabalho incrível. Sim. Lá no CAPES adulto, o CAPES 3C, a gerente mantém regularmente as reuniões do conselho funcionando, e eu já estive lá, inclusive, na reunião de conselho. O que nós não temos são conselhos nos CAPs álcool e droga, aqui no centro. Então, por isso, como eu já sei que a gente não tem, era fazer esse ofício, e aí pedir, não sei, Walter, vou pedir sua sugestão, que você como membro da Comissão Interintraconselho, para que a gente faça um ofício dessa comissão, encaminhando a Comissão Interintraconselho, para que nos ajude a identificar se em todos os CAPs álcool e drogas
da cidade de São Paulo, nós temos conselho, não só os CAPs álcool e droga, também as unidades de acolhimento, porque esses também são serviços cadastrados no Ministério da Saúde, né? As residências terapêuticas não são, e aí não tem conselho lá também nas residências terapêuticas, mas as unidades de acolhimento são vinculadas ao Ministério da Saúde, recebem recursos, estão inscritas como estabelecimento de saúde, também deveriam ter conselho. Então, encaminhar a comissão inteira entrar conselho para nos auxiliar nesse levantamento. Aí eu quero te consultar, o Walter, sobre essa questão, como você está lá na comissão, o José Ivan está lá também, né? Quero ouvir vocês dois. O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Eu acho que assim, vale a gente discutir lá na intraconselho, a gente fazer essa aferição. Né? E até acho que vai fortalecer até a comissão nesse sentido aí, de que a comissão precisa sair desse lugar comum aí, de ficar só esperando documento. Eu acho que essa questão de ver como está essa questão dos conselhos gestores. A próxima reunião que a gente vai ter da comissão intraconselhos vai vir Sé e Santa Cecília, né, fazer um panorama dos conselhos gestores, né, e vai vir a OS também, vai vir essas 4 STS, e a ideia é que eles passem como é que está. Então, naturalmente, essa questão dos CAPs vai entrar nessa próxima reunião, que a comissão quer saber como é que está o andamento dos conselhos, né, o desenvolvimento, e se há, na região, unidade sem conselho gestor. A próxima reunião, acho que dia 18, acho, vai acontecer isso, vai vir Santa Cecília, Sé e Butantã e Lapa. Vai vir a gente começou pelas menores, que a gente vai conversar sobre isso. Então já está aí a gente já faz esse questionamento especificamente na Centro com relação aos CAPs. E também na Oeste também. Beleza, Ivan. Walter e na sequência a Fátima. Obrigado. Eu vou dizer que eu acho que eu concordo dessa vez com o Ivan. Eu acho que como a gente já está convocando né, pelo menos uma delas, a gente já pode incluir nos questionamentos que a gente vai fazer uma atenção especial para garantir, né, que os equipamentos de saúde mental tenham esses conselhos. E se não tenham, já conversa ali, ó, não tem porquê, beleza, então vai formar agora, né? E daí a gente consegue até já tirar esse apontamento, assim, né, tá onde não tem. Você vai ter uma resposta, né? Se eles falarem assim, não sei, vira, olha, então me traz isso, né, me envia isso por documento imediatamente, porque eu quero saber, já sabendo. Onde não tiver, precisa ter, e a gente quer saber qual é o plano para a composição. A gente vai para esse próximo processo eleitoral. Eu, pessoalmente, acho que onde não tem, talvez a melhor coisa seja, ainda vai ficar num lapso de tempo, mas talvez seja esperar o processo eleitoral para que tenha mesmo esse processo unificado em todos os equipamentos. Mas aí o processo eleitoral no Centro é daqui a 1 ano e meio. É daqui a 1 ano e meio? Então, nesse caso, acho que a gente faz agora. Eu que estou perdido no tempo. Se é 1 ano e meio, não. Para mim, ia ser daqui 6 meses ia ter o processo eleitoral. Então a gente faz agora. Não tendo, a gente já determina que se faça agora e paciência. Né? Fátima? Você falou das residências terapêuticas. Aqui no meu território, nós temos duas, se não me engano. E uma vez em visita aos equipamentos de saúde mental, aqui de Saca, só ficou faltando eu conhecer a residência terapêutica. Aí eu solicitei visitar, porque eles dizem que a gente, para poder visitar essas residências, tem que ter autorização, tem que ter dia marcado. Né? E
Até hoje não consegui isso. Então, aqui a gente tem a série histórica com relação aos serviços, de 2015 a 2025. Aí você tem isso, dá mais uma aumentadinha só, Flávio. Aí sobe um pouquinho. Aí deu, valeu. Então você tem aqui, ó, CAPS AD, CAPS adulto, CAPS IJ, SECO, residência terapêutica, unidade de acolhimento adulto, unidade de acolhimento infantil, serviços de cuidados prolongados e drogas e a reabilitação psicossocial, unidade de apoio e saúde mental. Então veja que em 2015 existia na cidade 26 CAPs álcool e droga. Agora existem 35. Aumento de 9 CAPs em 10 anos. No CAPS adulto, fecha aí, eu acho que é o da Fátima, fecha o seu, Fátima. No CAPS adulto, em 2015 tinha 31. Em 2022 foi para 34 e manteve-se 34, ou seja, 3 CAPS adulto em 10 anos. O CAPS IJ tinha 25, foi para 34. 9 CAPS IJ cresceu praticamente a mesma coisa que o CAPS álcool e droga. O SECO tinha 23, foi para 25, 24, 23. Residência terapêutica saiu de 24 para 73. Isso mostra o processo da desinstitucionalização de pacientes com agravo de saúde mental que não têm família ou que não conseguem voltar para suas casas, então saíram dos hospitais psiquiátricos e estão nas residências terapêuticas. Então, você tem um aumento significativo ao longo dos últimos 10 anos. A unidade de acolhimento, você tinha 14, agora você tem 16. Ou seja, se todos os pacientes que são de álcool e droga, em extrema vulnerabilidade, e que continuam sendo acompanhados pela unidade de acolhimento, você só tem 16 na cidade de São Paulo. Ele não cresceu exponencialmente da mesma forma que teve um crescimento mesmo tímido do CAPS álcool e droga ou do CAPS adulto. Aí aqui a unidade de acolhimento infantil, antes a secretaria, ela acompanhava individualmente a unidade adulta e a unidade infantil, e de repente ela passou a jogar tudo junto. Então, desses 16, você tem o infantil e o adulto. Aí o Serviço de Cuidados Prolongados foi criado em 2024, são 2 na cidade, um no centro e um na zona norte. E aqui esse Serviço de Reabilitação Psicossocial, Unidade de Apoio à Saúde Mental, tinha 1, foi para 2, voltou para 1. Então, em 2015, você tinha 145 serviços de saúde mental, aí relacionado. 2025 foi para 218. Nossa, mas quase que dobrou. Mas isso devido às residências terapêuticas. E não com relação a CAPS, SECO, nada disso. Desce, Flávio, um pouquinho. Aí, aqui a gente vai descendo, por favor. Aí aqui embaixo vai fazendo, pode descer, que tem uma avaliação. Aí vai aqui por região, né? Centro, leste, norte, oeste, sul, sudeste. Considerando a divisão da Secretaria de Saúde. Não aqueles critérios da regionalização da própria cidade de São Paulo, tá? Então, aonde mais cresceu o CAPS álcool e droga? No centro, saiu de 2 para 5. E na sul, que saiu de 4 para 8. No restante,
na leste, na norte e e permaneceu a mesma coisa, na oeste cresceu, reduziu e ficou ali, né? Saiu de 2 para 5, depois ficou menos 1 CAPS Alquidroga na oeste, ficou para 4. Vai indo, Flávio, por favor. E isso a gente vai fazendo, né? Pode ir, pode ir. Parou aí, rapidinho. Com todos os serviços. Então, veja, CAPS adulto. Há 10 anos, você só tem um CAPS no centro. Um CAPS adulto. Um, que fica atrás do shopping Frei Caneca, ruim para chegar, horrível o espaço, horrível, horrível, horrível. Mas faz um trabalho incrível. Mas só tem um. Então, imagina. No restante, na leste, na norte, na oeste, na sudeste, a sul foi o que teve esse crescimento, que deu o crescimento do CAPS adulto, né? Saiu de 7 para 9, e a sudeste de 6 para 7. Então, desses 3 CAPS que foi colocado nos últimos 10 anos, um foi na sudeste e 2 no sul. O restante continuou da mesma forma. Pode ir indo, por favor, Flávio. Então, pode ir, vai até lá quase. No IJ, a mesma coisa. Volta ali no IJ rapidinho, Flávio. Volta aqui no IJ. Vai, pode continuar. Tá vendo? Aí os SECos. Pode continuar, vai continuando. As residências terapêuticas. Que na Sul tem 18, né? Na Sul tem 18. Na Sudeste tem 13, na Oeste 8, na Norte 16, na Leste 17 e no Centro agora só tem uma, que foi colocada lá em 2020. Aí as unidades de acolhimento, veja, na Oeste não tem nenhuma. Na Sul tem 3, na Sudeste tem 4, na Oeste não tem nenhuma, na Norte tem 5, na Leste tem 1, no Centro tem 3. Pode continuar. Aí aqui, então, aqui a gente faz uma análise da subcobertura generalizada. Praticamente todas as prefeituras apresentam população adulta muito superior à capacidade de cobertura do CAPS instalado. Aí você pega aqui, por exemplo, Vila Prudente, população estimada de 424 mil pessoas, mas conta apenas com CAPS 2, que é referência para de 20 a 70 mil habitantes. Esse é o critério do Ministério da Saúde. No Campo Limpo, a população adulta é de 400 mil pessoas e só tem um CAPS 2 adulto. Na Vila Mariana, a mesma coisa, e nem tem CAPS própria a Vila Mariana. Aí o pessoal tem que vir para o CAPS-C. Aricanduva, Vila Formosa, tem um CAPS 2. E lá a população é de 216 mil. Ok, se pode atender até 200 mil, 216 mil a mais, o que é para a população que nem do CAPS Campo Limpo, que tem que atender uma população de 400 mil, quando a sua estrutura é para atender até 70 mil. Aí você não tem CAPS aí na adequação em várias regiões, diversos CAPS adulto tipo 2 estão instalados em regiões com população superior à capacidade. Jabaquara, Pirituba, São Miguel, a população é de 300 mil pessoas e é um CAPS 2. Aí você tem vazio assistencial, não tem CAPS adulto na Vila Carrão, na Vila Maria, Vila Guilherme, Santo Amaro. Santo Amaro não tem CAPS adulto, pelo menos não achei o CAPS adulto de Santo Amaro. Santana Tem sim, André. Tem em Santo Amaro? Tem o CAPS adulto Lago 13. Tá. Santo Amaro então, tem o CAPS AD, tem o CAPS AD, tem o IJ e tem o adulto. Tem um equipamento de cada. E tem o SEC Santo Amaro. Tá. Aí a sobrecarga dos serviços, aí a mesma coisa no CAPS IJ. Sobe rapidinho. Do CAPS IJ,
por mais que tenha ali do CAPES IJ para CAPES 2 é de 70 a 200 mil e no CAPES IJ3 é para mais de 200 mil. Fecha aí, Fátima, rapidinho. Então, mesmo quando você pega, por exemplo, população como Vila Prudente, que a população infanto-juvenil é de 100 mil e tem um CAPES IJ2, a população infanto-juvenil do Campo Limpo é de 100 mil e tem um CAPES IJ2, Mboimirim com a população e tal. Aí você tem vazios assistenciais em outras regiões, e aí você tem uma distribuição territorial inadequada, né? Por subprefeitura com população infanto-juvenil relativamente pequena, contam com CAPES IJ3, enquanto outras com população maiores possuem CAPES IJ2. Que aí você tem Aricanduva, Vila Formosa, que é a população de 54 mil, você tem a estimativa da população infanto-juvenil, né? Segundo dados do próprio IBGE. É de 54 mil, mas tem um CAPES IJ3, enquanto onde você tem lá na Vila Prudente, o dobro é um CAPES IJ2. Na Penha, a mesma coisa. Aí comparando, desce. Então, aí a gente faz essa comparação com todos os serviços, com base nos critérios de implantação do Ministério da Saúde, e com base na realidade local, população estimada pelo IBGE. Pode tirar, Flávio. Eu fiz esse estudo aí pelo Instituto para mostrar que, aparentemente, não há avanço na política de saúde mental e também não há um avanço no que diz respeito à política de álcool e droga, porque há uma estagnação do serviço, não houve um aumento. Nós sabemos que as pessoas estão consumindo mais droga, estão bebendo mais, estão tornando-se cada vez mais dependentes de psicoativos, seja ele qual for, né? E aí você também o CAPS álcool e droga não trata só a questão do crack, cocaína, mas dependência em medicamentos e tudo mais. Então, para a gente só ter um panorama e poder fazer uma discussão mais objetiva com relação a essa questão. Mas vocês acham melhor, então, a gente fazer a solicitação junto à Interintraconselho, e a Interintraconselho fixa um prazo para a instituição, não havendo o cumprimento dessa fixação do prazo, aí a gente pode tomar medidas adicionais, né? É isso? José Ivan, ok. Fátima, ok. Walter? Isso. Beleza, então eu vou redigir o ofício aqui solicitando o acompanhamento da comissão e para que ela nos dê um retorno com urgência. Então, acho que é isso, né, pessoal? Mais alguém quer falar alguma coisa? Senão nós vamos encerrar a reunião. Só lembrando, tem algumas observações aí, André, não sei se eu anoto aqui no chat, né? Tá bom? Mas eu anoto e mando, tá bom para você? Tá bom, obrigado, Flávio. Então, nós vamos encerrar a reunião. Flávio, está encerrada a reunião. Você pode parar a gravação, parar a transcrição. E aí a gente só dá uma olhada depois. E já coloca lá no grupo e já junta. Aí nós vamos fazer o mesmo esquema, tá, Flávio? Depois vamos abrir um processo SEI para essa comissão, para juntar todas as atas, todas as discussões neste processo SEI. Se a gente for pedindo alguma informação, a gente vai abrindo o processo nele relacionado lá. Acho que aprendemos junto, né? Que eu também não sabia desse negócio, não. Aí aprendemos junto. Beleza? Então pode parar.